O que é influência? Influência. O que te influencia? Fiquei pensando sobre causos na minha vida que me influenciaram. Aí lembrei que essa semana, num dos grupos de WhatsApp da vida aí, começaram a jogar umas fotos, sabe aquelas fotos das antigas, assim? E se você tem foto das antigas que você se envergonha, torça para que não achem as suas fotos para jogar nesses grupos, tá? Mas essa semana acharam fotos minhas, bem antigas, e fotos de alguns amigos aqui da igreja, e jogaram nos grupos do WhatsApp, assim. E aí eu lembrei de um acampamento, 2007, Vini, na Palma, 2007? 2007. E naquele acampamento, eu, assim como alguns de vocês se empolgam, fazem coisas meio diferentes no acampamento, eu mandei um moicano. Aí tem uma foto, que ainda não encontraram essa foto, espero que não encontrem, que eu tô com um boné assim, branco. Obrigado, Thaís. E nesse boné aparece meu corte de cabelo, que dos lados, assim, eu raspei na máquina 2, se você é um menino, sabe o que é a máquina 2, é tipo bem baixinho, e deixei comprido demais em cima. Na verdade, eu estava parecendo assim, um rabo de cavalo, qualquer coisa do tipo, mas nada legal assim. E a influência é que na época estava super na moda, sempre jogador de futebol que faz essas palhaçadas, né? Tipo gente como o David Beckham, né? E eu achava assim, não, eu vou ser o Beckham fantasiado com esse cabelo, assim, né? E várias pessoas tinham moicano e achava super máximo. Foi aquele ano que foi a primeira vez que eu toquei guitarra no acampamento. Aí, eu achando que eu estava assim, abalando, fazendo um sucesso assim, com as meninas, muito legal. Eu levei um spray de cabelo azul. E pintei um moicano de azul. Você lembra disso? Eu pintei o cabelo de moicano de azul. E parecia uma arara, assim, né? O azul, bonito, da arara e tal. O Sonic. E por aí vai. Uma das influências que eu poderia contar, da qual, com certeza, eu me arrependo, né? Aí pensei em outras influências da qual não me arrependo. Quando eu era pequeno, eu torcia para 3 times. 3 times de futebol. Na verdade, 4. Primeiro 4, depois foi para 3, depois foi para um só. Eu torcia para 4 times. Primeiro, eu moro em Tupã. Que time que eu torcia? Tupã. Ia lá no estádio, achava o máximo. Aí tinha se você já foi no estádio, até hoje tinha o Sangue Bom, que fica lá, canta, puxa. Tinha essas coisas. Torcia para o Tupã. Aí via o Brasil. Quando eu era pequeno, o Brasil estava bem, tinha ganhado uma Copa do Mundo logo pequeno, depois estava na final da outra. Achava, não, torce para o Brasil, não posso não torcer para o Brasil. Só que meu pai era santista. Então tinha que torcer um pouquinho para o Santos, entendeu? Um pouquinho só. Mas minha mãe era corintiana, então também tinha que torcer para o Corinthians. O problema é que na época o Santos não ganhava nada. Fazia muito tempo que o Santos não ganhava nada. Você, Samuca, cresceu na época que tinha o Neymar, que tinha o Robinho, então o Santos ganhou. Mas eu não vi o Santos ganhar. Então a influência que eu tive foi, vou torcer para quem? Corinthians. E foi a melhor escolha que eu fiz na vida, óbvio, mas, não, depois de Jesus, outra escolha. E depois de casar com a Thaís. Então foi uma terceira, quarta, sei lá, mas foi uma escolha boa. O Corinthians estava ganhando na época. Ganhou o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista, depois ganhou o Mundial, que todo mundo fica discutindo, que não é Mundial, tal. Foi uma boa influência na minha vida. Outras influências, olhar para algumas pessoas aqui na igreja, tinha, na verdade, 2 pessoas em especial, que tinham uma condição financeira muito boa por serem engenheiros. E gente legal, gente crente, assim. E eu queria porque queria ser engenheiro. Achava o máximo, gostava de conta, tudo, encaixei minha vida. Olha, não deu nada certo, né? Não virei engenheiro, nunca estudei na faculdade, nem passei no vestibular. Mas influência. Aí fui pesquisar o que significa influência. Influência é quando, olha como o dicionário diz bonito, né? Ato ou ação de influir. Ou seja, quando algo ou alguém, na vida de algo ou alguém, ou em algo, né? Não tem uma vida, mas muda o percurso daquilo. É como um rio que você vai lá e coloca uma barragem que muda o percurso daquilo lá. Ou quando você é pequenininho e vai fazer aqueles percursozinhos assim no barro, faz aquela brincadeira e faz um caminhozinho, aí a água vai, aí você joga a garrafinha, faz um negocinho. Isso é mudança, é influência. O que mais que tem a ver com influência? Influência tem a ver quando você escolhe o tipo de corte de cabelo que você faz. Influência, sabe aquela coisa que sua mãe falou para você assim, não vai andar com mau elemento na escola, hein? Porque se você andar com mau elemento, olha o que você vai virar. Aí você começa a fazer umas besteiras e fala assim, é aquele amigo. É aquele amigo. Mas mal sabe sua mãe que é você que está influenciando ele para o mau caminho, entendeu? É aquele videogame violento,
é aquele jogo do capeta. Não pode, entendeu? Isso é influência que a mãe faz, que a mãe fala. Aí tem influência também que você faz coisas igual seus pais fazem também. O jeito de andar, o jeito de falar, a roupa que veste, por aí vai. Influência. Agora, tem influência que tem a ver com aquilo que a gente admira. Você deixa a barba porque você acha legal pessoas que estão usando barba, está super na moda. Você admira aquilo. Você compra tal carro porque pessoas que usam, ou que a marca, ou o modelo, são coisas que você admira. Ou você faz algumas coisas porque como você reage nas situações tem a ver com o que você viu, ou você aprendeu, ou você não gostou em alguém. Influência. Como você responde quando alguém te diz alguma coisa? Influência. Como quando você escolhe a namorada, menino, e você está preocupado se os caras, seus amigos, aquela roda, também acham ela bacana, entendeu? Porque é importante. Influência. Ou você, menina, não quer ficar sozinha, porque, meu Deus, estou com 20 anos e estou solteira. Vou morrer. Você tia. Influência. Por que influência? Porque todas as minhas amigas estão casando. A Yara está aqui batendo no Mateus, brigando com ele direto, porque olha, minhas amigas estão casando. Vou ser padrinho do 3º casamento já, e não casei. Influência. Agora, quando as influências são sobre a vida cristã, tem coisas muito, muito profundas que a gente precisa se preocupar hoje. Porque as influências tanto podem nos aproximar de Deus, quanto podem nos afastar de Deus. Verdade ou mentira? Às vezes, a gente está mais firme com Deus porque as pessoas que estão com a gente nos ajudam a estar mais firme com Deus. Às vezes, as pessoas que estão próximas a nós nos prejudicam e parece que o nosso coração vai ficando mais e mais incrédulo, mais e mais frio. Hoje, nós vamos ler um texto que Jesus está alertando os seus discípulos sobre um cuidado com algumas pessoas que poderiam influenciar esse pessoal para uma coisa ruim. Peço que você abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 8, Marcos 8, 14. Marcos capítulo 8, versículo 14. Marcos é um dos evangelhos que vai narrar a história de Jesus. E por narrar a história de Jesus, ele vai contar o que Jesus está fazendo, desde nascimento e tudo mais, mas, curiosamente, Marcos não vai falar do nascimento de Jesus. Fala que veio Jesus, o servo de Deus, ele é o Cristo, e vai pregar o evangelho e tudo mais. Mas vai contando algumas coisas que acontecem na vida de Jesus dentro do seu ministério. E fala sobre alguns dos seus milagres, sobre algumas das conversas que ele teve com pessoas, sobre algumas das vezes que ele foi confrontado por um grupo de religiosos que dizia que Jesus era um maluco. Então, capítulo 8, logo no comecinho, Jesus faz mais um grande milagre. Na verdade, a segunda vez que esse mesmo tipo de milagre acontece. A multiplicação de pães e peixes. Jesus tinha alguns poucos pães e peixes e precisava alimentar 4.000 homens. E a história vai dizer que, muito provavelmente, o dobro de pessoas estava ali, porque mulheres e crianças não eram comumente contadas. Então Jesus precisava alimentar 4.000 pessoas com alguns poucos pães e peixes. Aí, logo em seguida, depois desse evento, Jesus entra no barco, vai para outro canto lá, e chega um monte de fariseu, sabe, aqueles religiosos que acham que são muito crente, muito bom, que sabe o que está fazendo, que não precisa de Jesus, e chega para Jesus e fala assim: Jesus, e aí, dá um sinal para mim, para eu acreditar que você é Deus, que você é quem está dizendo que é. E Jesus suspira bem fundo e fala: vocês não vão ter um sinal. Porque esse mesmo povo lá atrás já tinha negado Jesus por outros motivos, que a gente vai aprender um pouco daqui a pouco. Aí chega em 8:14, Marcos 8:14. Presta sua atenção. Os discípulos
haviam se esquecido de levar pão, a não ser um que tinham consigo no barco. Um único pão para um monte de discípulos e Jesus. Advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Começaram a bater boca um com o outro ali. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Resposta: 12. E quando eu parti os 7 pães para 4.000, quantos cestos de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Jesus começa, na verdade Marcos começa a narrativa dizendo que aquele pessoal não tinha pão. Na semana passada a gente falou sobre miopia cristã, que esse pessoal, como nós muitas vezes na Bíblia, deixa de ver as coisas do jeito que Deus quer que a gente enxergue. Hoje, sobre influências, algumas influências, quer sejam pessoas, quer sejam coisas que encontramos que nós correspondemos com ela e permitimos que a nossa vida seja tomada, nos levam a ter uma visão distorcida de como são as coisas. As influências nos prejudicam a ter uma visão correta do que é o reino, do que é a vida, do que é tudo mais. E aqui é exatamente isso que está acontecendo com os discípulos. Jesus dá um toque para eles sobre essa visão corrompida que eles tinham e fala o seguinte: cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E a narrativa diz que eles não tinham, versículo anterior, pão, só tinham um. E eles tinham visto o milagre dos pães pouco tempo antes. Se você acompanhar o capítulo 8, vai mostrar. Aí Jesus diz para ele: não, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E eles acharam que Jesus estava falando de pão. E parece que Jesus está falando de pão, porque fermento, pão, a leitura mais comum vai mostrar isso para a gente. Mas não faz tanto sentido se você ler todos esses versículos que nós acabamos de ler, do 14 ao 21. Não faz. Por que Jesus está falando? Toma cuidado com o fermento. O que isso tem a ver comigo? Por que ele fez tantas perguntas? O que Jesus quer dizer com fermento? Essa é uma pergunta muito importante. A gente, quando está lendo a Bíblia, e é uma coisa para você aprender quando você vai ler a Bíblia, o mais correto para interpretar, uma das regras mais comuns para interpretar a Bíblia, é você ler a Bíblia naturalmente. O que a Bíblia está dizendo é verdade e ponto, acabou. Não pode ficar inventando: isso aqui quer dizer que você deve bater na sua mãe. Não, o texto está dizendo outra coisa. Não é para você inventar a partir do que o texto está dizendo. Essa é a leitura mais natural de um texto. Só que existem algumas coisas, algumas palavras, que são usadas como figuras de linguagem. Lembra disso lá na escola? Figura de linguagem é como quando a gente diz assim, Jesus diz: eu sou a porta. Será que Jesus está falando que ele é uma porta? Que ele abre, as pessoas passam e depois fecha? Não, não é isso que Jesus quer dizer. Faz sentido para você o que eu estou dizendo? Esse texto parece indicar uma figura de linguagem, assim como a porta. Como você diz para o seu irmão assim, quando está com raiva dele: você é burro igual a porta. A porta é burra. Figura de linguagem. Aqui, a figura de linguagem que parece indicar, e a gente vai estudar para ver se é isso mesmo, é fermento. O que Jesus está dizendo com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes? Outra coisa para você entender a Bíblia, e às vezes as pessoas dizem que isso é muito difícil, entender a Bíblia, é a gente ler, dar atenção, concentrar ali, não ficar preocupado com outras coisas, para entender o que está acontecendo. Mateus capítulo 16 vai mostrar essa mesma história. E olha o que Mateus 16 vai dizer que é o fermento nesse texto aqui.
Parece meio chatinho o que eu estou falando, mas presta atenção que tem tudo a ver com o que a gente vai aprender sobre influências aqui. Mateus capítulo 16, versículo 12, está falando a mesma história que está acontecendo em Marcos. E o texto diz assim: eles não entenderam que não estava dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e com o ensino dos saduceus. Olha o que esse texto ensina para a gente sobre Marcos lá. Que fermento não tem só a ver com fermento de pão, mas que fermento na palavra de Deus tem um outro significado, que é sobre influência, sobre o ensino que eles estavam difundindo ali. Ué, o fermento você coloca, ele muda onde ele está. O pão estava pequenininho, ele cresce, muda, ele corrompe aquele alimento. Principalmente naquela época ali, o fermento era algo ruim. E aqui está dizendo que o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes eram os ensinamentos que eles estavam pregando ali. Agora, quais eram os ensinamentos que eles estavam ensinando? Tanto os fariseus quanto Herodes estavam pregando para todo canto ali que Jesus não era Deus, que Jesus não era quem dizia ser, que Jesus era mais um que se levantava para fazer um auê em qualquer lugar. Jesus e os que seguiam ele não deviam ser ouvidos. Na verdade, capítulo 3 de Marcos vai dizer que os fariseus disseram que Jesus era um enviado do demônio. Jesus era Beelzebu. E logo em seguida, quando Jesus multiplica pães e peixes e os fariseus vêm com uma pergunta só para derrubar Jesus, Jesus conhece seus discípulos e diz: cuidado com a influência dos ensinos dessas pessoas na vida de vocês. A influência dessas pessoas na vida deles estava levando eles ao quê? Um coração duro. Olha a pergunta que Jesus faz aí. Vocês estão com o coração endurecido? Agora, o que tem a ver com a minha e com a sua vida? Quantas vezes, por conta de influências, que o seu coração já gostaria até de fazer esse tipo de coisa, você se deixa levar para cometer erros e pecados que prejudicam você e com certeza desagradam a Deus? Quantas vezes, por talvez permitir que alguma coisa interfira na sua vida, você fica incrédulo, deixa de acreditar em Deus, deixa de confiar em Deus e faz as coisas do seu próprio jeito? Quantas vezes você para de olhar para aquilo que é muito importante e começa a olhar para as coisas que são secundárias, como os discípulos começaram a olhar para o pão, e você começa a olhar para as coisas da sua vida que não estão andando tão bem, e começa até mesmo a duvidar de Deus? Quantas vezes aqui na igreja você olha para as circunstâncias que estão acontecendo aqui, você olha para como as pessoas aqui dentro são e fala: não vale a pena servir a Deus, isso aqui é tudo bagunça. Quantas vezes você se deixa influenciar por pessoas ou coisas que te afastam de Jesus? Quantas vezes o contexto que você está, faculdade, família, trabalho, te leva a tomar decisões que certamente não seriam as decisões que Jesus tomaria no seu lugar? Quantas vezes o seu próprio coração fica endurecido e deixa de ouvir a palavra de Deus e é influenciado por coisas que não deveriam te influenciar? Como que a gente corrige a nossa visão que está corrompida por conta de influências? Como esses discípulos poderiam entender e corrigir a sua visão? Esse é o nosso segundo ponto, e já terminando a nossa mensagem, onde a gente vai descobrir como não deixar que algumas coisas te influenciem para um mau caminho, como diria sua mamãe lá. Olha só o que Jesus vai fazer. Jesus começa fazendo algumas perguntas para eles. Ele diz assim: por que vocês estão discutindo sobre não ter pão?
Jesus está mostrando para eles que não é bem isso que ele quer falar. Aí Jesus pergunta assim: vocês não conseguem entender ou perceber? Aí depois Jesus fala o seguinte: vocês ainda não compreendem o que está acontecendo aqui? O coração de vocês está duro? Vocês têm olhos e não conseguem ver? Jesus está dizendo o seguinte: tanta coisa está acontecendo, vocês com 2 olhos não conseguem ver? Aí Jesus diz: e mesmo com os ouvidos, vocês não conseguem ouvir? Jesus estava mostrando coisas para eles há tanto tempo, que eles conseguiam ver, como uma multiplicação de comida para 4.000 e 5.000 pessoas. Jesus estava ensinando eles, dia após dia, caminhando com eles, e mesmo com ouvidos, eles não conseguiam ouvir ou discernir o que Deus estava querendo falar com eles, Jesus querendo falar com eles. Aí Jesus pergunta: vocês não se lembram? Parece com a gente, né? Que tantas coisas Deus faz por nós, nós aprendemos sobre Ele, e a gente não se lembra, e prefere agir do nosso próprio jeito. Quando eu parti 5 pães para 5.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. Aí depois ele faz a pergunta: e quando eu reparti para 4.000 pessoas, quantos vocês recolheram? 7. É como se Jesus dissesse: e vocês acham que o meu problema é porque você só tem um pão? Às vezes as pessoas, às vezes as coisas, às vezes as situações tentam nos influenciar. E aqui eu quero deixar claro que a culpa não são das circunstâncias, nem das pessoas, nem daquilo que está à nossa volta, mas isso encontra eco no nosso coração, a ponto de que você permite que a sua vida seja influenciada por coisas que você não deveria permitir. Isso torna o seu coração cada vez mais duro e uma visão corrompida. E o que Jesus mostra para corrigir essa visão é: olha para mim. Parece que vocês não estão entendendo. Vocês não conseguem perceber o que eu estou falando? Vocês não conseguem entender o que eu estou dizendo? Vocês têm olhos e não conseguem perceber o que eu estou fazendo? Vocês têm ouvidos e não conseguem ouvir o que é o certo e o que é errado? Vocês estão vendo as circunstâncias, estão vendo quem está influenciando vocês e estão seguindo quem? Fariseus e Herodes. Ah, como isso tem tudo a ver com a nossa vida. Tem tudo a ver com como as nossas amizades muitas vezes nos afastam de Deus. Mas a culpa não é deles, porque daí fica fácil. A culpa é quando nós permitimos que o nosso coração se afaste de Deus por conta disso. Aí você vai dizer: não, mas é que está tudo dando errado na minha vida. A menina que eu gosto não gosta de mim. Eu não consigo arrumar um emprego. Parece que tem alguma coisa na minha vida que não se resolve. Eu nem sei o que é que tinha que se resolver. Isso permite então que eu seja afastado de Deus? Aí você de novo coloca a desculpa nas circunstâncias, enquanto Jesus está dizendo para você: não se deixe corromper por isso. Para quem você está olhando? A quem você está ouvindo? Do que você se lembra? Não tenha um coração endurecido. O que Jesus faz para corrigir a nossa visão, que antes era distorcida e agora está corrigida, é mostrar quem Ele é e o que Ele tem feito por eles. Não é surpreendente que logo em seguida dessa passagem, se você vê o título na sua Bíblia,
você vai ver que Jesus curou um cego. E que Jesus cura o cego em um processo, que ele começa a fazer a cura e no meio do caminho esse cego agora só vê as coisas embaçadas. E ele diz assim, Jesus fala, está enxergando? E ele diz, eu vejo as pessoas como se elas fossem árvores andando. E Jesus mais uma vez termina o processo e agora o texto diz que ele enxerga claramente. Não diferente, a continuidade desse texto vai mostrar Pedro declarando aquilo que nós cantamos hoje. Jesus, tu és o Cristo. Enquanto eles antes estavam deixando se influenciar e Jesus conhecia o coração deles, agora eles estão entendendo que eles precisam seguir Jesus. E que aquilo que antes prejudicava eles de enxergar o que é certo e o que é errado, agora não está influenciando mais. Que o fermento dos fariseus, que é a influência, que é os ensinamentos, agora está mostrando para eles o caminho correto. Alguns de vocês agora estão pensando assim, tem um amigo lá que está me atrapalhando mesmo. O que a Bíblia nos ensina é que antes de sermos influenciados, a não ser que seja para um bom caminho, você deve sim colar em alguém para te influenciar para o bom, você deve influenciar e deve levar pessoas para mais perto de Deus. Outra coisa que você precisa aprender é cuidar com as coisas que são secundárias. Tem uma coisa que você não pode esquecer de tudo que a gente conversou aqui hoje. Está lá no telão, é a última frase, que diz assim, um coração quebrantado age exclusivamente com aquilo que conhece de Deus. Um coração quebrantado age exclusivamente de acordo com o conhecimento que possui de Deus. A questão é que muitas vezes você age com a sua própria opinião e deixa de agir com aquilo que Deus te ensina. A questão é que você entende muitas vezes que o que você acha é mais importante do que Deus diz para você o que é importante. Certa vez eu ouvi uma frase que parece engraçada, mas ela é muito verdade. O principal é saber que o principal é sempre o principal. Você nunca vai esquecer mais, porque tem 3 palavras, né? O principal é saber que o principal deve ser sempre o principal. Agora, se o principal é Deus, o principal é saber que Deus deve ser sempre o principal na sua vida. Será que as coisas estão tirando a atenção que Deus deveria ter na sua vida? Será que as coisas estão se tornando secundárias? As coisas que eram secundárias estão se tornando primárias na sua vida? E Deus, que deveria ser o primário, agora está virando secundário, terciário, quaternário, por aí vai? O que está te influenciando? Será que o que mais te influencia é as coisas não darem tão certo? Ou as pessoas que te decepcionam com frequência? De novo, nós devemos colar nas pessoas que nos influenciam para bem, é isso que a gente aprende aqui, ao invés de colar nas que nos influenciam para mal. Só que existe um outro ensinamento na palavra de Deus, que as pessoas que te influenciariam para mal, você não deve colar nelas e só ficar colado e deixar que elas te prejudiquem, mas você deve colar nelas para ajudá-las a se aproximarem de Deus. Então, ao invés de você ser influenciado por elas, você devia influenciar. Esse que é o nosso grande perigo. Porque você se deixa levar por pessoas que estão mais longe de Deus do que pelas que estão perto de Deus. Efésios capítulo 4 vai dizer outra coisa muito importante para a gente aprender hoje. Que o nosso coração fica endurecido e que a gente começa a ficar incrédulo de quem Deus é. E que a partir daí a gente começa a viver do nosso próprio jeito. E que a gente fica longe de Deus. Se o seu coração começa a ficar endurecido, você fica longe de Deus. Cuidado para não ficar longe de Deus. Se você está ouvindo tudo o que eu estou dizendo hoje, que a palavra de Deus nos ensina, e fica assim, cara, como isso é difícil de viver. Provérbios capítulo 28, versículo 21, vai dizer que quando nós temos dificuldades com nossos pecados, nós devemos
confessar os nossos pecados a Deus, para então nós alcançarmos a misericórdia dele. Enquanto ele guarda os pecados para si, isso só prejudica a vida dele. Mas quando eu confesso e deixo, nós alcançamos o perdão, o cuidado e a misericórdia de Deus. Outra coisa que aprendemos é que ao invés de manter os nossos pecados enraizados e encontrar pessoas que apoiem os nossos erros, nós devemos lutar para apagar os nossos pecados e colar em pessoas que podem nos ajudar a vencer esses erros e pecados. Ao invés de procurar uma doutrina, uma teologia que apoie o meu erro, eu devo procurar na palavra de Deus o que me ensina a fazer o certo. Quer outro conselho? Ore a Deus, pedindo que seu coração não fique endurecido e que ele não seja influenciado pelas coisas ruins. Quer outro conselho? Influencie pessoas para estar mais perto de Deus. Busque alguém para você ajudar. Busque alguém para você ser ajudado. Quer um conselho? Se eu posso te dar, mais um. Quando você perceber o seu coração perto de ficar endurecido, quando você perceber o seu coração querendo ficar longe de Deus, lembre do que Deus já fez. Peça ajuda, leia a palavra dele, lembre do que Deus já fez na sua vida. Talvez uma lista de coisas boas que você lembra do que Deus fez, talvez anotações do que você aprendeu em pregações e versículos que você gosta. Nos momentos que dá vontade de chutar tudo, pega aquele caderno, dá uma lidinha. Vai te ajudar a não ser influenciado por coisas que te afastam de Deus. Quando você está a fim de chutar a igreja porque está dando tudo errado, lembra daquilo que tem sido importante na sua vida, aquilo que Deus tem te ensinado através de pessoas e da igreja, e lute para influenciar as outras pessoas para mais perto de Deus. Um coração quebrantado e não endurecido, quebrantado, age exclusivamente de acordo com o conhecimento que possui de Deus. Aí para isso, você precisa conhecer a Deus. Se você entrou aqui hoje e ainda não conhece a Deus, por favor, não se deixe levar, não se deixe sair daqui hoje sem conhecer a Deus de todo o seu coração. Se você já conhece a Jesus, não permita, por favor, que pessoas, circunstâncias, coisas te afastem de Deus, ou aquela vontade que você já tinha seja ainda mais estimulada para deixar o seu coração ainda mais duro e mais longe de Deus. Conheça mais a Deus. A palavra diz que quando nós buscarmos a Deus, quando conhecermos mais a Deus, Ele se achegará mais perto de nós. E a gente vai poder entender um pouquinho mais do que a gente deve ou não fazer. Peço que você feche os seus olhos agora e pense naquilo que conversamos até agora. Peço que você se preocupe agora em não ser influenciado, em não se deixar levar por aquilo que te afasta de Deus. Penso que você se lembre que o principal é saber que o principal sempre deve ser o principal. Peço que você se lembre da última lição que você aprendeu de Deus, para que essa lição sempre te ajude a voltar sua atenção para Deus, para que o seu coração não fique endurecido. Um coração endurecido te afasta de Deus.
enquanto um coração quebrantado aprende de Deus para estar cada vez mais perto do nosso grande amigo, do nosso grande Senhor e do nosso grande Deus. Deus, muito obrigado por poder compartilhar com os meus irmãos uma lição que foi muito dura para mim essa semana. Deus, o Senhor sabe que nessa semana foi muito difícil, e falo isso em oração, também para os meus irmãos ouvirem. Não devolver pecado com pecado para pessoas do meu convívio. Foi muito difícil não me deixar influenciar por coisas externas que me ajudam a fazer aquilo que minha carne mais quer, que é ir contra o Senhor e a Tua vontade. Mas obrigado porque a Tua maravilhosa graça me apontou para um conhecimento sobre o Senhor, me ajudando a não ser influenciado, me ajudando a não ser corrompido por um fermento, quer seja de pessoas ou de coisas ou de circunstâncias, mas que me apontou para aquilo que era mais correto, que é a Tua palavra e a Tua verdade. Obrigado pelo livro que pude ler essa semana. Obrigado por pregações que eu vi essa semana. Deus, ajude tanto a mim quanto aos meus irmãos a proceder de acordo com aquilo que conhecemos do Senhor e não nos deixar influenciar por qualquer coisa. E que a única influência que a gente siga possa ser aquela que aponte para o nosso Mestre. Que os nossos corações saiam daqui menos duros, menos cegos, menos míopes, mas com uma visão corrigida de quem o Senhor é. E com o coração quebrantado na Tua presença. Essa é a nossa oração, Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém.